como período. O projeto de leitura escrita 2025 veio reafirmar o trabalho do professor do uso da biblioteca com os demais professores de forma interdisciplinar. Ler e escrever nos torna aptos com habilidade consolidada para todas as disciplinas. Pensando nisso, a equipe deste projeto, Ditadura Nunca Mais, trouxe o livro Ainda Estou Aqui, que é aquele livro que está ali, para debater o assunto histórico e impactante para o nosso país. O livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, deu origem ao filme, este que assistimos junto com os alunos, no sábado agora, que foi letivo, e disponibilizamos também esse livro na nossa biblioteca. E hoje estamos aqui com a roda de conversa para entender este momento que marcou o Brasil. Para sabermos que não queremos mais a ditadura militar, temos que estar informados, ler e tratar dessa temática. Ler é mais que codificar, é interpretar e saber o que é direito da democracia de um povo que luta para ter a sua voz ouvida. Conosco está o José Torre e os professores da nossa escola para conduzir a roda de conversa que nos levará a um âmbito maior de discussão e reflexão sobre o tema. Boa noite. Gente, então, o seguinte, a gente trouxe um filme curta a passar para vocês, que vai retratar um pouco da ditadura e um pouco do que é, né? A gente vai fazer essa reflexão. Então, a gente trouxe o vídeo e logo após a gente vai falar um pouco sobre esse vídeo também, tá? O filme chama Uma Sombra Sobre Nós, é um episódio número 1, ele tem 25 minutos. Então, eu peço que vocês prestem atenção, que logo em seguida a gente vai falar um pouco, vai explicar um pouco, tá? Sobre essa questão da ditadura. E aí depois a gente abre para a roda de conversa com o senhor José Torre, tá bom? 4 anos. Você lembra desse dia? O que você estava fazendo nesse dia? Eu lembro profundamente. É uma marca na minha vida que não sai. Em 1964 foi instaurada no Brasil uma ditadura militar que durou 21 anos. Nesse período, os generais Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo estiveram à frente de um governo marcado por exílios forçados, fechamento do Congresso, cerceamento das liberdades individuais, censura à imprensa e às artes e sessões de torneira por voto militar e a ditadura militar interferiram na sua carreira artística. Bom, em primeiro lugar, o primeiro impacto do golpe sobre o material que trouxe foi o seguinte: vamos descartar a Belém. Desde 1964 a 1988, você acha que esse controle, ou seja, a censura, ela teve sua função histórica cumprida na ditadura no Brasil? Com certeza. Ela foi inteligente, ela foi sagaz, ela fez o que tinha que fazer, ela sustentou a ditadura por mais de 20 anos. Sem ela, o regime não teria se sustentado. Então, assim, ela está na base, aliás, não só da nossa ditadura, como de todos os regimes autoritários, né? Tanto de esquerda quanto de direita. A partir do final do AI-5, o público brasileiro de cinema, o público do cinema brasileiro já estava afastado do cinema. Eles estavam aonde? Eles estavam na televisão. Então, se você pegar os processos de censura, você vai ver que a partir da abertura, digamos assim, que eu chamo de distensão, o que você tem enquanto eles, muitas vezes, filmes que estavam proibidos até então, eles liberam integralmente para o cinema, eles proíbem passar na televisão. A gente acolhe como carinho o professor Hugo Lourdes, também os alunos estadual, sejam bem-vindos. Esse é um projeto de leitura e escrita, né? Ditadura Nunca Mais, né?
Ao mesmo tempo, a gente viu aqui nesse vídeo a introdução aí sobre a questão histórica. A gente sabe aí muito bem que a ditadura aconteceu de 1964 até 19... Se a gente for contar mesmo de fato, até 1989, né? Porque foi o momento mesmo em que as pessoas puderam votar. Né? Até isso não poderia votar ainda não. Nós vimos aqui no nosso contexto, né, no nosso vídeo, que o que sofreu ditadura, golpe militar, né? E ao mesmo tempo aí a gente vê que as pessoas começaram a perder aquilo que era uma democracia pensada lá na Grécia Antiga, vamos dizer, né, na Grécia Antiga, democracia, direito, e vamos dizer que o povo tinha esse poder e se perdeu. E aí, a nossa amiga Lulu de aí, professora, nossa amiga lá do estadual, e falar para o jovem é sempre interessante, porque a gente defende uma ideia, mas também defende a liberdade de você pensar o contrário, né? E a ditadura não permite. Eu vou fazer uma síntese do que é, por que a ditadura nunca mais. Durante o Império, nós tivemos 3 golpes no Império, que era monarquia absolutista. Tivemos em 1922, né, quando o 22 para 23, uns falam 22, outros preferem 23, que foi quando fecharam o Congresso, que já tinha, né, o esboço de uma Constituição, e Dom Pedro impõe, ortogra, né, ou seja, impõe uma Constituição que dá toda a liberdade à monarquia. Só lembrando que nessa época a gente estava atravessando uma mudança em Portugal. Lá estava acontecendo, né, a Revolução Liberal. E mais do que depressa, como diz o ditado, né, a monarquia brasileira não queria que ventos, né, do liberalismo chegassem aqui tão cedo. Depois nós tivemos o segundo golpe, quando Dom Pedro I volta a Portugal, deixa aqui o filho Dom Pedro II, mas ele era de menor. Não pode um garoto de 6 anos governar um país, né? Não tem jeito. Aí entrou a chamada regência, né? Mas não satisfeito, o que eles fizeram? Deram o golpe da maioridade. Botaram um garoto para governar, né, uma nação. O terceiro foi no finalzinho dos anos 80, que é o golpe de 1889, derruba a monarquia e transforma o Brasil em república. Bom, só dá um toquezinho aí. Quem é que apoiou a república naquela época? Porque não se lê, não se discute muito sobre isso. Apoiaram a monarquia, a república, desculpa, fazendeiros altos latifundiários, porque estavam insatisfeitos, né, com o fim da escravidão. Eles perderam, né, um capital gigantesco, porque cada escravo valia uns 300 mil reais a 1 conto, 2 contos de réis, transformando-se hoje, cada conto de réis era 152 mil hoje. Quer dizer, com o escravo você cobrava 3, 4, 5 alqueires de terra, até mais. Porque naquela época o alqueire de terra era 30 mil reais. Segundo, quem apoiou, né, a república? Uma grande parcela da Igreja Católica. Por quê? É muito fácil entender. Na monarquia, a Igreja, ela tinha o privilégio, né? Todo casamento era feito na Igreja, todo registro de nascimento, né? Os militares se sentiam, né, discriminados e acabaram juntando com, né, a Igreja, uma parcela da Igreja, né, e uma parcela dos grandes latifundiários, chamados latifundiários escravistas,
embarcaram. Só que acontece o seguinte, eles não combinaram o resultado do jogo. Significa o quê? Botaram um presidente provisório, Deodoro, e cresceu no Deodoro o quê? Um militar, a sede pelo poder, né? Mas não só Deodoro, mas outros, Floriano Peixoto, outros mais, também queriam o poder. Numa aliança dos produtores de café com leite. Tanto que a República Velha a gente chamava República do Café com Leite. Os militares, por exemplo, Deodoro, a primeira coisa que ele fez foi fechar o Congresso. Quer dizer, tem baioneta, tem metralhadora, e tem por trás os banqueiros, os grandes empresários, e por trás a Inglaterra e os Estados Unidos. É fácil, não? É isso? Na década de 89, de 1889 a 1964, que é o que nós vamos falar, ditadura militar de 64, houveram 24 golpes. Pouca gente vê falar nisso, não. Foram 24 golpes. Golpes, muitos chegaram a concluir, outros foram reprimidos. Por exemplo, o golpe da vacina, né? Ah, mas é só vacina, não é vacina. O governo federal estava fazendo, né, o remanejamento das favelas do Rio, trabalhando com aquilo que a gente chama, né, de saneamento básico. E os poderosos empresários queriam o quê? Aquela serra para ele, como se fosse milícia hoje no Rio de Janeiro, ia tomar conta da serra. Como foi, por exemplo, aqui em 1819, quando eles tomaram a terra dos índios, né? Para tomar a terra dos índios, eles tiveram que falar que os índios não tinham, né, consciência própria, nem alma, nem nada. Fizeram, primeiro que ele não era cristão, né? O Cristo deles era outro, eles não conheceram o cristianismo. Tomaram as terras dos índios e transformaram o índio praticamente em colono. E os que aqui chegavam, os migrantes, sejam eles da África ou de outros lugares, principalmente da África, eram escravizados, vendidos, como se fosse mercadoria. Então nós tivemos 24 golpes, de 1889, mais precisamente 91, até 1964. Significa o quê? A cada 3 anos um golpe. E ninguém presta atenção nisso. É por isso que eles dão golpe. É por isso que essa juventude tem que ficar esperta. Porque eles estão tramando o golpe 24 horas por dia. Não se iludam, não. Eles estão aí prontos para dar o golpe. Depende de pouca coisa. Sabe de quê? A não participação da população, jovem principalmente, e do pessoal mais humilde, que não se pode deixar levar pelas conversas dos WhatsApp, fake news, né? Esses negócios aí, porque lá se fala de tudo, né? Lá pratica-se o que praticou na Alemanha do Hitler. Uma mentira dita tantas vezes quanto necessária se torna uma verdade. E eles fazem isso. Eles botam lá, falar os retores não pode dar aula aqui não, porque o retor é comunista. E aquilo vai girando. Dá um pouquinho, 180 mil murienses, está sabendo. Mas não conhece o retor? Vai lá conversar com o retor. E, aliás, ser comunista não tem nada a ver, né? Você pode ser capitalista, né? Socialista, comunista, nazista, fascista. Então nós tivemos 24 golpes. Ali já passou grande parte da questão de 64. Eu vou falar só um pouquinho desse período aí. Interessante, a de 1922. Né? Só lembrar, quem foi candidato a presidente da República em 1922? Arthur Bernardes, aqui de Viçosa. Né? Quem que era Arthur Bernardes? Representante da Liga aqui agrária, né? Principalmente do antigo café com leite. Já não era mais café com leite, estava mudando. O café já estava, né, em decadência.
A segunda foi a de 1930. O que aconteceu em 1930? Júlio Prestes foi eleito, resolveram dar o golpe e botaram o Getúlio como governo provisório. Getúlio Vargas. Quem participou? Os grandes empresários urbanos, né, e os militares. Aí fica, nossa, tem gente aí que fica falando na televisão que não foi um golpezinho, não foi tentativa de golpe agora não, porque não houve, não tinha arma, não tinha nada, não tinha, entre aspas, né? Estava tudo escondido, né? Só esperando a hora. Getúlio assume logo em seguida, né? Nós temos a Constituição e o Getúlio toma o poder, vai ficar lá de 1930 até 1945. Isso aí é a chamada Era Vargas. Durante o período do Getúlio, nós tivemos 2 golpes. Primeiro, o próprio dele, né? Segundo, a intentona comunista, eles arranjaram um pretexto para reprimir. Terceiro, né, a intentona integralista, né, os fascistas, Plínio Salgado, aquela turma todinha, que estava iludido com a Alemanha, a Itália, né, na época da Segunda Guerra Mundial, achava que aquela coisa do outro mundo. Inclusive defendia aquilo que lá no século XIX se defendia, que é a questão, por exemplo, do racismo, a eugenia, né? Ou seja, vamos branquear a população brasileira porque o negro não é filho de Deus, o índio não é filho de Deus, porque o negro veio da África, ele é politeísta, tem vários deuses, né? Não é adepto do cristianismo, apesar de que as potências europeias já estavam impondo o cristianismo lá na África. Aí, de repente, nós vamos, em 1945, 44 para 45, acaba a guerra, né? Aí o que os militares, né, o grande empresário americano e brasileiro fizeram? Vamos derrubar o Getúlio. Não tem sentido, né? Nós fizemos uma guerra contra o ditador, né? Adolfo Hitler, Mussolini, né? Por que nós vamos ter aqui um ditador? Derrubaram o Getúlio. Logo em seguida, nós vamos ter alguns governos. Vamos chegar lá. Depois o Getúlio volta novamente, eleito pelo voto direto. Tem aquela musiquinha, bota um retrato do velho, né? Aí é do Getúlio. Mas só que o Getúlio volta diferente. No primeiro mandato dele, ele atrelou o sindicato ao Estado. Ou seja, controle total. No fundo, o Getúlio tinha uma tendênciazinha, né, pela Alemanha. É só dizer que ele é gaúcho, né? O gaúcho acha que é, né, descendente de italiano, alemão, e acha que é raça, né, diferente, como é o pessoal de Santa Catarina. O Getúlio assume o governo e ele começa a impor algumas mudanças. Por exemplo, o que ele lançou? O petróleo é nosso. Contrariou quem? As 7 irmãs de petróleo. Empresa americana, inglesa, né, holandesa, e vai por aí afora. Ou seja, e até os árabes, hein? Contrariou todo mundo. O que eles fizeram? Começaram a fazer contra ele fake news. A Globo e a Tupi e mais outros era responsável para disseminar o ódio contra o Getúlio. O Getúlio era tudo, menos o Getúlio. É lógico, né? Vamos derrubar o Getúlio. O Getúlio suicida, ou suicidaram ele, não sei. Né? Vai assumir o vice, né? O vice não pode. Então assume o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e vão ser impeachmentados. Olha só, para mim, depois eu vou chegar lá em 64 e justificar por que eu estou falando isso aqui. Quem é que assume? Presidente do Senado, presidente da Câmara, depois tem eleição. Quem é que se elege? Juscelino Kubitschek, né?
Juscelino era um liberal, era um médico, né? De ideias claras, tranquilas, anti-ditadura. Antes da posse, eles já queriam derrubar o Juscelino. Tentaram contra ele 3 golpes, mas não conseguiram. O último, o Marechal Teixeira Lott, que era um militar nacionalista, garantiu a posse dele. Mas não se deram por satisfeitos. Ficaram, naquela época era 5 anos, né, Paulinho? Paulinho ainda falar da nossa época. 5 anos, né? O presidente tinha 5 anos de mandato. Aí armaram já o esquema para as eleições seguinte. E vai se eleger quem? Jânio Quadro. Pegaram o Jânio Quadro, com todo respeito, o Jânio Quadro, muito inteligente, mas parece muito um ex-presidente do Brasil. Né? Não fala coisa com coisa. Um dia ele fala que é galo, outro dia fala que é galinha. A gente não sabe até onde ele chega. Não satisfeito, o que eles fizeram? Sentiram que o Jânio Quadro não ia ficar debaixo, né, da bota, fizeram renunciar. Por quê? Porque o vice, naquela época, o presidente elegia, podia ser de um partido e o vice de outro partido. João Goulart era o vice. Vamos derrubar, fazer o Jânio Quadro renunciar, porque aí nós falamos que o Jango é comunista e não pode assumir. Tentaram fazer isso. Mas acontece que, dentro das Forças Armadas, da igreja, da sociedade civil, tem muita gente democrata, né? Acha que você elegeu, tem que cumprir. Porque o povo não escolheu. Não importa se ele é da direita, da esquerda, do centro. João Goulart assume. Não satisfeito, o que eles fizeram? Botaram um projeto chamado parlamentarismo. Né? Ou seja, tiraram o poder do presidente da República. É igual o Congresso está fazendo hoje. O Congresso hoje virou poder executivo. Ele quer manejar as verbas. Isso não veio de hoje, veio de antigamente. É por isso que a gente tem que prestar. Ditadura nunca mais, só se a gente tiver muito atento. E se não tiver, ela volta. Né? Aí, muito bem, o João Goulart, um governo democrata. O João Goulart nunca foi comunista. O João Goulart deu 300 mil alqueires de terra e 80 mil cabeças de boi para a reforma agrária. Quer dizer, nunca vi, né, um fazendeiro de 300 mil alqueires de terra, né? É comunista. Não tinha nada de comunista. Mas o caldo entornou quando o João Goulart propôs fazer as reformas de base. É o que antecede a ditadura de 64. O que era a reforma de base? A reforma bancária, que até hoje não aconteceu. Reforma tributária, e o Congresso está lá, derruba ou não derruba o presidente, porque eles não querem, né, aprovar isso. A reforma agrária, e urbana e rural. Só que não ia tomar terra de ninguém, não. A serra que tivesse ao longo das rodovias federais, ela seria entregue àquelas pessoas que moram em favela no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? O cara que veio do interior, para que eu vou para lá? Eu vou ter um pedaço de terra aqui. E mais fácil para você liberar o quê? A produção. Derrubaram o Jango pelas reformas de base. Quem que derrubou o Jango? Uma parcela da Igreja Católica, chamada ala conservadora, os militares de extrema-direita, que já desde 1930 vinham tentando o golpe. É golpe em cima de satisfeito, não queriam ser tributários, né? Os grandes latifundiários, os grandes comerciantes, e as multinacionais, e a CIA, né? A CIA. Criaram 2 projetos para derrubar o governo, para instruir. Como aquele MBL hoje, né? Está querendo registrar como partido político,
justamente para virar um IPES ou um IBAD, e eram órgãos criados, monitorados pela CIA americana, para justamente o quê? Incutir na cabeça da pessoa, né? O comunismo é uma coisa do outro mundo. Pá, pá, pá. Se você não pensa igual, você é comunista. Tem que ser morto. Aí começa a disseminar o ódio, vai por aí afora. Resultado, derrubaram o Jango, assumiram o poder. Aí nós tivemos de 1964 a 1985, 21 anos de ditadura. Nem todo militar é da extrema-direita. Nem todo militar é favorável a matar, torturar. Tanto é que só em 1964 até 66, 1.200 militares foram mandados embora do Exército, Marinha e Aeronáutica. 1.200. Naquela época, milhares de civis. Por exemplo, deputado, senador, que não pensasse igual, né? Ou fugia, se exilava ou era preso. Muita gente morta, como aí no filme, né? Apareceu ali. E o primeiro homem a ser caçado foi o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele participou da marcha Prestes na década de 20 para 30. Nós tivemos o prazer de trazê-lo a Muriaé. Ele veio diretamente da União Soviética, na época da União Soviética, para Muriaé. E foi uma barra pesada trazer ele aqui, porque o medo era aqui, né? Era 1982, o regime militar não tinha caído ainda, né? Além dele, muitos foram caçados, vários, e muitos torturados, mortos. Nós tivemos de um lado os que apoiavam o regime militar, como diz aí o filme. Tinha a manifestação das mulheres pela democracia, né? Tinha, por exemplo, alguns sindicalistas que defendiam o regime militar. Tem tudo, né? Cada um defende aquilo que acha que deve defender. Não é pecado, não. Tá? O regime militar ele teve 3 períodos. Quando o Castelo Branco entrou, muitos políticos não acreditavam, por exemplo, que eles iam ficar 21 anos no poder. O compromisso era governar e daí 4 anos passar para o civil, o poder. Mas não aconteceu. O Castelo Branco morreu num acidente de avião e ninguém sabe até hoje, não. Um especialista em aviação chocou com o avião do Castelo Branco. Coisa incrível, né? O Castelo Branco morreu, o outro cara não. Depois do Costa e Silva, teve um AVC, ou AVCdaram ele, não sei. Assumiu uma junta militar, mais à direita, mais radical. Foi aí que nós tivemos, de 1970, 68 a 74, regime bravo. 68 eles impuseram, mas antes o AI-5. O que era o AI-5? Você podia entrar na casa de uma pessoa, prender, levar e acabou. Você não podia estar falando igual nós estamos falando aqui, os alunos aqui assistindo. Era tudo proibido. Né? E outros atos também. Mas quando eles começaram a aprender, muito estudante universitário, aí começaram a aprender o quê? Filhos da classe média. Aí a classe média que apoiava o regime começou a chiar. Suzu Ângelo, né? Que era um estilista, era favorável ao regime de 64. Quando eles pegaram o neto dela e trucidaram o neto dela, aí ela virou de lado. Para vocês terem ideia, o Tancredo Neves, que entrou naquela onda da direta já, o irmão dele era general, e o outro irmão, arcebispo. Não era um comunista, não era, né, um cara à esquerda,
Ulisses Guimarães, né, é um cidadão, um professor, um funcionário público. A patroa dele, mesma coisa. Alceu Colares era um jurista que lutou contra o regime militar de 64. Paulo Brossal, Alceu Colares foi governador do Rio Grande do Sul. O Paulo Brossal, que era jurista. Leonel Brizola não tinha nada de comunista. O Leonel Brizola era cunhado do João Goulart. Ele queria ser candidato a presidente naquela época, aí ele colocou um slogan: cunhado não é parente, Brizola presidente. Interessante, né? Mas o regime de 64, ele deixa para a gente muitas marcas. Tem gente que até hoje não acredita que existiu a ditadura. Tem gente que até hoje não acredita que houve, né, a escravidão. Aquele ministro lá, deputado lá do lado do ex-presidente, negro, falou que não existiu. Não existiu escravidão. Quer dizer, ele devia perguntar ao avô dele, né? E aí ele, né? Mas é sinal de que não se lê, né? Não se lê. Há uma preocupação muito grande com a questão da ditadura, nunca mais. Porque não se iludam, não. Se durante 70 anos foram 24 golpes, tentativas de golpe, olha, depois de 85, nós já tivemos vários. Né? Olha, já foram impeachmentados o Collor, né? Já derrubaram a Dilma sem prova. Estão tentando, de qualquer maneira, derrubar o atual governo. Agora, hoje é mais fácil. Não precisa de canhão. É só usar as redes sociais. A arma desse pessoal hoje é justamente, não é nem a Rede Globo, porque a Rede Globo serviu no passado, uma grande aliada do regime militar. Me lembro direitinho quando eles mataram um grupo de jovens, aí a Rede Globo deu no Jornal Nacional que um grupo de terroristas foi morto ao duelar, né, com o exército. Nada disso. Foram assassinados covardemente. Se você voltar e ver quanta gente foi torturada, como é que eles torturavam as pessoas? Eu senti um pouquinho na pele. Eles faziam de tudo. Tem gente aí que foi torturada, eles colocavam aqueles ratinhos brancos no órgão genital da mulher. Pegava o cidadão, pegava um fio elétrico e enfiava pelo ureter dele, pelo ureter. Eles falam que é mentira. Pode pegar lá. Não é mentira. Não existiu isso, não. E também, né, só ficava como deputado aquele que tivesse de acordo com o sistema. Terminando, durante o governo João Goulart, a maioria do parlamento era o quê? Conservador. Tanto que o presidente da Câmara e do Senado, né, votaram, né, a saída do João Goulart. Hoje é a mesma coisa. 298 parlamentares são do centrão, extrema-direita, financiada por banqueiros, grandes comerciantes e interesses internacionais. Eles ficam 24 horas na internet mandando fake news. Hoje não é a metralhadora, hoje é a internet. E não se iluda não, gente. Há uma preocupação muito grande com um possível golpe. Não descarto. Eu ia falar aqui algumas coisinhas sobre alguns membros de Murié que lutaram, mas eu acho bom não falar porque a gente, né? Posso falar alguns que morreram,
Mas a gente não pode falar porque a gente não sabe onde está pisando, né? Então, de repente, né? Então, mais ou menos é isso aí, né? O Paulinho está aí. Durante o regime militar, nós tivemos até policial lá dentro, né? De Juiz de Fora. A gente ia fazer uma manifestação no dia do soldado, né? Aí ia lá, gravava, sabia o que a gente ia falar, o que não ia falar. Mas é isso aí. Acho que por aí, né? Tá bom, né?